Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E olha, vai se inscrevendo no canal, deixando aquele seu like, se inscrevendo no GDA Guerreiros da Aliança. E se você não tem acompanhado as outras lives que nós temos gravado, olha, se eu fosse você, eu assistia. Porque Deus tem dado uma continuidade em suas revelações. Eu tenho certeza que hoje, como dos outros cultos e reuniões que nós temos feito, vai ser impactante na tua vida e na vida da tua família. Por isso, vai comentando, compartilhando. O seu comentário é extremamente importante para que o YouTube indique esse vídeo para outras pessoas. E também, se você quiser, você já pode ir fazendo a tua oferta. Aqui do lado da tela está o Pix para você fazer o QR Code, quer dizer, o QR Code para você fazer o Pix. E aqui na descrição do vídeo também está aí o número para você fazer a tua contribuição e a tua oferta. Hoje a palavra está lá em Lucas, capítulo 2, verso 21. E o tema, na verdade, hoje é um nome. Um nome chamado Simeão. Esse é o tema dessa noite. Simeão. Teve muitos Simeões, não sei como que eu posso dizer, né, na Bíblia, mas é um Simeão específico que eu venho falar nessa noite. Lucas 2, 21. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também o sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Olha o tema aí. É um homem justo, piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, e assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração, exigido pela tradição da lei, Simeão tomou em seus braços, louvou a Deus exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo surgimento de multidões em Israel. Surgimento de multidões em Israel. E a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Amém. Glória a Jesus. Olha que palavra tremenda. Então aqui nós temos, no começo do Evangelho de Lucas, César Augusto, o imperador romano, pedido para fazer o censo de todos aqueles que nasciam e de todos os habitantes que ali estavam em Israel, e mandou fazer esse censo para justamente saber quantas pessoas ali residiam, para poder cobrar imposto.
Então o imperador ali tinha feito um censo e estava taxando aquele povo daquela terra. E ao mesmo tempo que o imperador estava sendo levantado, o Rei dos Reis estava nascendo. A palavra diz, mas Lucas ele não se atenta muito a isso, dizendo que não havia lugar para Jesus nascer, e assim José, sendo orientado pelo anjo, como Maria, ele sai à procura de um lugar em Belém, não o encontra, então encontra uma manjedoura, também chamada de coxo, que é um lugar onde serve de alimento para os animais. Ou seja, estava nascendo naquele lugar alguém que ia alimentar a criação. A palavra não diz que a criação está na expectativa pela manifestação dos filhos? Estava nascendo alguém que ia trazer a harmonia para a criação de novo. E aí no meio daquele nascimento, os pastores estavam no campo ali próximo de Jerusalém. Então de repente apareceu uns anjos e falou: olha, nasceu o Salvador ali. Mas lógico que eles viram aqueles anjos, eles ficaram atemorizados, mas percebiam que era algo vindo de Deus. Então eles levantaram, porque ele, como judeus, estavam esperando a vinda do Messias, se levantaram e foram até o estábulo. E quando chegou ali, se deparou com o Salvador, o adoraram e ficaram admirados com aquilo que eles estavam presenciando. E aí quando a mulher ela tem um filho, quando ela tinha um filho, ela ficava mais ou menos 40 dias recluso. E como é costume, no 8º dia, ela tinha que ir até o templo em Jerusalém para ser apresentado, para ser circuncidado. Então Maria pega o menino e vai até o templo. Maria e José. E chegando lá naquele ambiente, havia um homem chamado Simeão. Quem era Simeão? A palavra não vai dizer muito sobre a origem de Simeão. A palavra não dá detalhes, mas o que se sabe é que Simeão era um profeta. Agora, depois de Malaquias, se você estudar a Bíblia, você vai ver que entre Malaquias e o Novo Testamento de Mateus, Deus fica um período de 400 anos calado, aonde aquelas pessoas que ali tinham costume de ter uma direção de Deus, agora não sabem mais. E Simeão é o último dos profetas que restou do Antigo Testamento. Simeão sabia da história dos outros profetas antes dele. Simeão sabia da profecia dos profetas antes dele. Simeão sabia da história antes dele. E ele sabia que muitos profetas morreram crendo em ver esse dia. Mas quem poderia ver esse dia? Então pensa você, olhando agora essa história de fora, e a criança quando ela nascia, geralmente nesses lugares ela é enrolada num pano de tiras. Ela era enrolada em panos de tiras, e quem levava a criança até o sacerdote, até o profeta, precisava levar uma oferta junto, porque não há consagração sem oferta, não há relacionamento com Deus sem sacrifício.
Então as pessoas que tinham mais condições ofereciam cordeiros, e as pessoas que eram menos favoráveis ofereciam pombos. Aqueles que eram menos favoráveis ainda tinham que dar 2 pombos e 2 rolinhas, para compensar a falta daquilo que não tinha. Foi o que Maria e José fez. Pegou um casal de rolinhas ou pombinhos e apresentou pelo menino Jesus. Então aquele sacerdote, aquele profeta, ele está esperando um dia antes da morte dele, que ele possa então pelo menos ver aquilo que todos os profetas esperaram. E de repente o Espírito Santo visita aquele homem e diz para ele assim: Simeão, antes de você partir, você vai ver a salvação. Aquele homem passou a vida inteira esperando um encontro. Eu vou repetir. Aquele homem passou a vida inteira para ter um encontro. Hoje, as pessoas podem ter um encontro e passam a vida inteira desprezando. Né? E quando vão ao encontro, não conseguem achar onde ele está. Hã? Eu ouvia hoje alguém falando para mim sobre a igreja estar fria, sobre a igreja estar morta. Ouvi hoje alguém falar para mim sobre líderes que não sabem nem expulsar um demônio, que fica com medo. As pessoas hoje, elas têm a oportunidade de ter o encontro verdadeiro e elas desprezam, mas chegará um dia em que elas procurarão e não acharão mais. Esse dia já chegou, mas ainda tem uma oportunidade, mas essa porta vai se fechar. Então esse homem escuta o Espírito Santo, e a cada dia que ele ia até o templo, era uma expectativa de ver o Salvador. Sabe como é que Martinho Lutero vivia? Martinho Lutero vivia como se Cristo fosse crucificado ontem, e ele pregava como se Cristo viesse amanhã. Porque quando você coloca Cristo na dimensão de fato do tempo que ele precisa estar, você entende a urgência de viver o reino no presente. Hoje eu recebi um outro convite para pregar, ministrar fora, e eu não estou ministrando fora mais. Porque eu não acredito que uma pregação mude alguém. Não. Mas é uma semente a ser lançada. Sim. Mas o que muda é relacionamento. Você acha que no seu casamento, você que é casado, casada, uma palavra do teu marido, da tua esposa, muda toda a história do teu casamento? Não. O que vai mudar é o convívio, diariamente. Não é isso? Não que as pessoas não precisem ter palavras, mas as pessoas já têm, às vezes, informação demais. E às vezes mais uma informação vai enchê-la ao invés de esvaziá-la. E tudo que Deus procura é um ambiente para Ele morar. Ele precisa ter espaço. Então
Simeão ia ao templo, ele ficava todos os dias naquela expectativa de ver o Salvador, de ver Antes da morte, o Espírito Santo havia falado com ele. Ei, o Espírito Santo havia falado com ele. Se o Espírito Santo falou com você, creia, porque vai acontecer. Mas qual é a expectativa que você está colocando nisso? Ou você está mais crendo naquilo que está acontecendo no mundo do que na palavra daquilo que Deus liberou sobre a tua vida? Se Deus falou que vai acontecer. Talvez só o que está faltando é a expectativa para atrair isso para você. Entende o que eu estou dizendo? Então, mas um dia ele foi ao templo. E de repente forma uma fila. E nessa fila está cada mãe e pai com a sua criança no colo. Agora, não era só Jesus, bebê, que estava enrolado. Tinha milhares enrolados. E vem um, apresenta, consagra a Deus, próximo. Vem o outro, consagra, apresenta a Deus, próximo. E de repente ele está olhando, terceira, quarta fila. Ele está sentindo já alguma coisa diferente. Ninguém falou para ele que o Salvador estava na fila. Você entende que no meio daquilo que você não acha que está, é onde vai estar? É onde você acha que Deus não pode estar, é que Ele entra. Por quê? Porque Ele confunde a cabeça daquele que acha que sabe. Então próximo, vem o outro, de repente aparece Maria e José. E quando Maria e José colocam aquela criança nos braços dele, a palavra diz que ele exclama e diz: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. Como aquele homem sabia que nos braços dele estava o Salvador? Ninguém falou, ninguém disse para ele. Como ele sabia que o Salvador estava nos braços dele? Sabe o que significa Simeão? Ele ouve. O significado do nome de Simeão é ele ouve, ele ouviu, ou ouvinte. Sabe por que ele sabia? Porque ele ouviu alguém dizer para ele: é esse. É esse. Então quem disse para ele, quem apontou quem era Jesus? A palavra diz que quem falou para ele que ele viria antes dele morrer? O Espírito Santo. Então, se você voltar alguns cultos atrás, você vai ver eu falar, e hoje eu vou falar de novo, que quem mostra para você de fato quem é Jesus é o Espírito Santo. Isso porque o Espírito Santo ainda não estava dentro, ele estava sobre. Então, quando o Espírito Santo ele está sobre, ele te mostra quem é Jesus. Mas quando o Espírito está dentro, ele te apresenta quem é Jesus. Entendeu? Quando o Espírito Santo está sobre, ele te mostra quem é Jesus. Quando o Espírito Santo está dentro, ele te apresenta quem é Jesus. Ele falou: agora eu posso morrer em paz. Porque esse menino que nasceu, viu Maria, José. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse teu filho, ele surgiu, vai trazer muita multidão, sim. Mas ele vai ser responsável pela queda de muitos. Como assim pela queda de muitos? Preste atenção.
Jesus. Às vezes eu vejo as pessoas falar assim: toma cuidado, viu? Você não pode ser pedra de tropeço. Você sabia que Jesus era pedra de tropeço? Para quem? Para aquele que não queria o caminho. Ou você acha que Pilatos, os religiosos, estavam felizes de que Jesus fazia as coisas que fazia? Era uma pedra de tropeço. Era aquele termo, uma pedra no sapato. Mas quanto mais faz coisa contra ele, mais discípulo cresce. Sabe? Às vezes você vai passar por coisas e situações que as pessoas vão tentar te paralisar. Elas vão fazer com que você duvide até mesmo do seu chamado. Como? Colocando barreiras ou te desprezando. Vamos ver até onde ele vai, sozinho. Ei, só que você não está sozinho. Porque alguém falou com você. E te fez uma promessa. E se ele fez uma promessa, e as pessoas estão te desprezando, isso mostra que a promessa não é para ninguém, a não ser para você. Então você tem que guardar isso e fechar os teus ouvidos para que o inimigo não roube de você a expectativa que aquilo foi falado lá atrás, que foi gerado. Guarda isso, enrola no pano, nas tiras. Sabe por que o judeu usa tiras? Para lembrar dos mandamentos. Talvez Maria enrolou Jesus nas tiras, dizendo assim: ele está envolto, guardado nos mandamentos do Eterno. Aí, Simeão tem o prazer de ver diante dele aquele que o Espírito mostrou, mas que ele não poderia ainda conhecê-lo. E ele estava dizendo para Maria assim: olha Maria, eu não vou ver, eu não vou ter esse prazer, mas eu já estou me dando por satisfeito. Mas vocês e todo Israel verão. E aqueles que aceitarem conhecerão esse menino. Mas eu já estou velho, para mim já está bom. Para mim já está bom. Então aquele Simeão, ele provou da verdadeira liberdade. Por quê? Qual é o preço da salvação? É o sacrifício. O preço da salvação é o sacrifício, e a recompensa do sacrifício é a liberdade. Pegou isso? O preço da salvação é o sacrifício, e a recompensa do sacrifício é a liberdade. Como eu posso ser livre verdadeiramente? Aquele homem se deparou com a liberdade da sua alma. A nossa maior dificuldade é ter a nossa alma livre, porque a nossa alma ela é presa na nossa carne. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual liberdade? Uma liberdade que não está palpável nesse mundo. Que as dificuldades não te limitam, que as decepções não te paralisam, que as objeções não te frustram, que as palavras não te machucam. Uma liberdade onde coloca a tua identidade de um jeito em você, que agora você sabe de quem você é filha e filho, você sabe quem você é, você sabe de qual reino você pertence e quem está do seu lado. Então você começa a passar por cada dificuldade, não mais como algo para te paralisar, mas como uma escada para fazer você galgar cada vez lugares mais altos em Deus.
Então talvez alguém pergunte: o que te mantém motivado a você continuar fazendo algo se ninguém quer estar com você? A pessoa mais interessada em fazer eu vencer sou eu mesmo. Então, ainda que ninguém queira, eu vou fazer. Ainda que ninguém queira ouvir, eu vou falar. Ainda que ninguém queira orar, eu vou... Não significa que é porque ninguém quer fazer com você que você não foi chamado para aquilo, entende? Porque quem te chamou é fiel para te sustentar. Então, o sucesso, a vitória é muito relativo. O que é vitória? O que é sucesso? O que é conquista? Na verdade, na minha concepção, tudo é relativo. Porque tudo parte da percepção de como você enxerga as coisas. Entende o que eu estou dizendo? Olha o que a palavra lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Como consequência, antes de eu ler, como reconhecer Ele, como achá-lo? Muitos estavam do lado de Jesus e não conseguiam encontrá-lo. Como assim? Você já sentou perto de alguém que você conversou, mas parece que você não alcança aquela pessoa? Ou aquela pessoa fala para você: nossa, parece que eu não te alcanço. Muitos estavam do lado de Jesus e não alcançavam Ele. Como alcançá-lo? Lembra que eu falei? A primeira coisa é você ter a revelação do Espírito Santo. Você precisa experimentar. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem para que você passe a andar com Jesus. Depois que você aceita Jesus, Jesus pede então para que o Pai libere o Espírito, para que o Espírito não fique mais sobre, mais dentro. E quando o Espírito está dentro, você passa a andar como Jesus. Então, qual é a maior característica para eu conhecer aquele que está comigo? É ouvir. E como que eu posso ouvir o Espírito se eu não paro de falar? Não é só falar aqui. É falar aqui. A inquietação daqui. Não, mas eu preciso falar. Não, você precisa se aquietar. Porque o seu muito falar, a palavra diz, pelo seu muito falar você vai tropeçar. Não é você falando que vai mudar as coisas. Senão você quer mudar com a força das suas palavras. Ou você prefere que Deus mude por você? Então, ao invés de você direcionar assim, começa a direcionar assim. Porque quando você direcionar assim, aí você vai lançar assim de forma profética. E vai parar de falar. A gente reclama do casamento, não vai para frente. Às vezes o outro errou, o outro fez tudo errado, mas você só fica alimentando aquilo que já existe. É lógico que aquilo vai potencializar, porque é tudo aquilo que você libera é o que vai se tornar. Então a palavra diz, verso 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir. Aí todo mundo fala, ouvir da palavra. As pessoas não lê completo para poder entender. Ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo.
A fé vem pelo ouvir das boas novas de Cristo. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Então onde está o problema, se está todo mundo ouvindo? Ora, e questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías declarou em toda a ousadia: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então Deus, ele nunca se calou. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou o encontro. Quem deixou foi a minha desobediência e a minha negligência. Todos os dias, na viração do dia, Deus tinha um jantar marcado com Adão e Eva. Todos os dias. Todos os dias Deus descia ali, os anjos já preparavam a mesa, assava o cordeiro, e ele comia com Adão e Eva um cordeiro. Todos os dias. Já tinha um jantar preparado. Só que um belo dia, a mesa estava posta, o cordeiro estava sacrificado. E de repente Deus desce até aquele encontro. E aonde está Adão? Escondido. De barriga cheia. Barriga cheia de si mesmo. Mas Deus não deixou de fazer o encontro por causa disso. Ele estava ali na hora marcada. Então Adão precisou sair. E quando Deus, sentado na mesa, olha no pôr do sol, o sol indo embora e o filho indo embora, você acha que doeu mais? Mas dentro dele ele estava dizendo assim: um dia nós vamos ter esse jantar de novo. É como se aquele cordeiro que estava morto tornasse a vida e falasse: eu estou disponível para quando o Senhor precisar trazer os filhos à mesa. Quando Simeão ele olha aquela criança, ele está dizendo: eu estou no jantar. Eu estou no jantar. Quando Jesus olha Lázaro dentro da sepultura, todo envolto em tiras, é como se ele lembrasse: bebezinho no colo da mãe. Minha mãe falou que eu estava assim também. Para onde Jesus olhava e olha, o que Ele quer ter com você é um encontro. Mas para que você possa encontrá-lo, você precisa ouvir aonde Ele está. Será que Ele está na igreja? Será que Ele está no campo? É engraçado porque naquela época, se você procurasse Ele dentro das sinagogas, Ele não estava. Ele estava comendo com os discípulos que nem lavaram a mão para comer, e dando risada com eles no meio do campo. Enquanto isso, estavam todos orando, né, na sinagoga. Às vezes você vai procurar Ele num campo, Ele não está. Você vai procurar Ele na montanha, Ele não está.
Aí eu preciso sair de casa, porque casa está uma bagunça, está uma briga. Minha casa está um inferno, você não imagina o que eu estou passando. Eu estou trabalhando, está um inferno onde eu estou trabalhando, você não imagina o que eu estou passando. E você fica para lá e para cá. E a casa está revirada. Eu preciso para a igreja. E de fato você precisa, eu também, por isso que eu estou aqui. E de repente você está arrumando a sua casa lá, você está varrendo, você está passando pano. E você está passando por dificuldades, você está passando por problemas, você está sofrendo algumas dores, algumas pessoas da sua família têm te machucado, e você está orando e fala: Deus, eu preciso de uma resposta, onde que está o Senhor e tal, e de repente você não percebe, Ele está sentado aqui, só olhando você assim, ó. Quando que você vai parar para me ouvir? Aí de repente você larga a vassoura, o rodo, você senta na cama, no sofá, cansado, e fala: deixa eu respirar um pouco. Aí passa uma brisa, alguém vem e toca em você, eu falo alguma coisa, e você fala assim: será que eu estou ficando doido? Sabe o que é? É que você parou. Para você chegar mais rápido aonde você precisa, não é acelerando o passo, é parando para ouvir quem conhece o caminho. Faz sentido? Se você ouvir quem conhece o caminho, você chega mais rápido. Às vezes você está tentando de todas as formas e não está dando certo. Para tudo, vai para a presença. Você está buscando de tudo quanto não está dando certo, para. Não, mas se eu parar, aí vai dificultar. Não, você está entendendo? Vai ficar com Ele, porque Ele conhece o caminho. Ele vai falar: filho, assim. Então quer dizer que se eu ficar ouvindo a palavra de Deus, então eu vou descobrir onde Cristo está, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Cristo. Olha, se eu fosse você, eu tomava a nota do culto de hoje. A palavra lá em João capítulo 1 fala o quê? Que Jesus é o quê? O verbo. E o verbo se fez carne. Como que você vai ouvir a carne? Você pode ouvir o verbo, mas como que você vai ouvir a carne? Porque se fez carne. Então o ouvir aqui não é ouvir com o ouvido. Por quê? Porque ele está falando com todo mundo, mas todo mundo não está encontrando ele. Tem gente que é surdo e consegue ouvir. Tem gente que é cego e consegue ver. Quando Jesus curou o cego de nascença, os religiosos falaram para ele: você está nos chamando de cego então? Jesus disse: se vocês dissessem que são, eu diria que não. Mas como dizem que não são, eu digo que vocês são cegos. Então, quando fala das boas novas, fala do monte das bem-aventuranças, quando ele fala, quando ele proclama: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, aí vai. Então, as bem-aventuranças traz para mim e para você o senso de fato daquilo que é. Daquilo que é ouvir de verdade. Então Jesus estava diante de homens que examinavam as Escrituras, que liam a Torá.
mas que não conseguia reconhecê-lo como Simeão. Em João capítulo 5, verso 39, ele vai dizer isso para eles. Escuta isso. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Vocês analisam e ficam estudando, porque falam que nela está a vida eterna. Está certo? Só que são elas mesmas que testemunham sobre mim. Vocês estudam para saber como viver eternamente, e vocês estudam isso na Escritura, e vocês fazem certo, só que elas falam de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida, e eu não aceito honra que procede dos homens. Se ele não aceita a honra que procede dos homens, como que você pode agradar então? Só tem uma coisa que agrada a Deus. E o que é? Fé. E quem te dá essa fé? Você mesmo? Não, o Espírito Santo. Então ele está dizendo, se você tentar me agradar, você não vai conseguir, não vai me achar, não vai me encontrar, mas se você ouvir o Espírito Santo, então você vai ter fé suficiente para me agradar e fazer eu parar para te ouvir. Mas eu vos conheço bem, e sei que não tendes em vós amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Então eles queriam uma mudança, mas eles não paravam para ouvir. E ouvir no hebraico significa ouvir e obedecer. Tem pessoas às vezes que pedem conselho, falam, olha, como que eu faço isso, faço aquilo? Eu falo, faz assim, assim, assim. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas isso aqui eu não vou fazer não. Então por que você quer o conselho? Mas na verdade não é um conselho. Você quer ouvir aquilo que você quer. Porque você não quer obedecer. Em João 16 diz assim, eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Ele está dizendo, eu estou alertando vocês para não vacilar na fé, porque é isso que vai fazer vocês terem discernimento de ouvir e me conhecer. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas chegará o tempo que quando vos matar, pensará que está prestando culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso tenho dito para que quando o momento chegar vos lembrarei que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo? Porque eu estava convosco. Então essa pregação, Deus está te alertando. Para que quando chegar lá na frente, você falar que Deus não te avisou. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Então quando Jesus falou assim, olha, eu vou ser tirado de vocês, eles ficaram tristes. Porque imagina, você passou 3 anos atrás, você e eu era um ninguém na vida. E de repente alguém aparece na sua vida para te dar um senso de autoestima, de valorização, de identidade, de perspectiva, e muda a sua casa, muda a sua família, muda tudo. E quando chega no ápice de você poder então desfrutar, de falar, olha, agora eu posso ser então aquilo que você tudo você depositou em mim, deixa agora eu ser e retribuir. Jesus falou, agora eu vou ser tirado.
quando Eliseu chegou para Elias e disse: Elias, agora eu entendi. Pai, eu entendi. Eu posso ser de fato o profeta que o Senhor espera. Eliseu, eu tenho que ir. Não, pera aí. Não pode não. Para onde que o Senhor vai, eu vou atrás. Não dá mais. Não está mais nesse plano. Quando Josué chegou para Moisés e falou assim: Moisés, pai, eu estou cansado da batalha. Talvez ele ficou, eu estou aqui conjecturando, tá? Viaja comigo. Ele fincou a espada na terra e disse: olha, vencemos toda a batalha. Agora nós podemos seguir junto. Pode ir, filho. O pai vai ficar. Você entende que no ápice de você poder desfrutar, o pai é tirado? Mas isso é necessário. Eu vou te falar o porquê na palavra. Todavia vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Tem coisas que o Pai, Ele vai liberar para você e vai guardar como um legado que você vai descobrir. Olha, eu nem sei se eu podia falar isso aqui. Que você vai descobrir só depois que Ele se foi, o que Ele guardou para você. E você vai ficar assim, ó, como é que eu vou retribuir? Demorou tanto para desenvolver a gratidão, demorou tanto para devolver a luz, que quando você tem a oportunidade de fazer, já não há mais espaço, já não há mais chance. Por isso que o tempo, Ele disse para Marta, é agora. Não haverá amanhã, haverá hoje. Existe um índio numa tribo, esqueci o nome da tribo agora, que na tribo dele não existe o futuro. Não existe o futuro. Lá só existe o passado e o presente. E nessa tribo indígena, um rapaz foi, um branco, ficar com eles durante alguns dias, um tempo. E aquele rapaz agradeceu, gostou muito da estadia, de tudo aquilo que tinha presenciado e vivenciado naqueles dias. Então aquele rapaz branco levanta, se despede deles e vira as costas para ir embora, e um daqueles índios chamou ele de volta, o abraçou forte, chorou muito e agradeceu por aquele momento. E ele falou assim: nossa, não precisa chorar não, tanto assim, porque daqui um ano eu volto. E o índio olhou bem para ele e falou assim: nem eu e você sabemos. Então eles trazem as memórias do passado e eles celebram o presente. Então Jesus diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é o que eu disse,
que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Agora você entende o que eu falei lá atrás. Se você não entendeu, você vai ter que voltar ao vídeo. Quando eu expliquei sobre Simeão, quando eu expliquei sobre apresentar, conhecer. Então tem algo que o pai guarda, que só será revelado quando o pai lhe for tirado. Desde o momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, nós nascemos perdendo. Mesmo sem você querer. Alguém tira você da barriga da sua mãe. Você não queria sair de lá. Você é tirado. Aí você começa a mamar no peito. Alguém tira você do peito. Aí você começa a comer papinha, alguém tira você da papinha gostosa e começa a introduzir um alimento mais forte. E você fala, não quero sair da barriga. Eu não quero que me tirem daqui, porque tá bom. Alguém está cuidando de mim. Só que o teu valor de cuidado está em uma esfera que você enxerga só aonde você vive. E Deus está dizendo, eu preciso tirar você da onde você está, para você se tornar aquilo que eu espero que você seja, desde quando eu criei você em mim. E para isso você precisa perder, para poder ganhar. Porque todo aquele que perde a sua vida por causa de mim, acha lá. Então na verdade você não está perdendo, você está ganhando. Por isso que Paulo fala, que à medida que você vai com Cristo, você vai de glória em glória. Porque Paulo entendeu que não é perda, é ganho. Até quando morrer. E se viver, é lucro. Então, todo pai guarda dentro dele uma essência, que só é revelado quando lhe é tirado. Na verdade, todo pai prepara o caminho para o filho trilhar. Deus preparou o jardim todo para Adão usufruir. Ele preparou a mesa para Adão comer do melhor. Ele preparou os animais e toda a terra. Ele prepara para o filho usufruir. Por isso, todo líder coloca subordinados para servir, mas todo pai coloca filhos acima dele, para eles subirem. Todo líder é servido, todo pai serve. Você quer saber se o teu líder é pai ou é líder? Tá aí, ó. Serve com o que tem e com o que não tem, porque o pai tira dele para os filhos. Não é isso? Pai e mãe de verdade não é assim? Tira deles mesmo para poder dar? Porque aí está a essência do pai. Eu deixo de comer, eu deixo de ter para dar para os meus filhos. Por quê? Porque a honra do pai é ver os filhos bem. Então Abacuque, o profeta Abacuque, lá em capítulo 2, verso 20, vai dizer: mas Yahvé sim, ele está no santo templo, cala-te diante dele toda a terra. Então como que eu posso identificá-lo, encontrá-lo no meio da multidão da igreja, se eu não me calo? Se eu não me calo? Eu preciso calar as vozes internas e externas para reconhecê-lo aonde ele se encontra. Nem sempre aonde eu acho que eu vou encontrá-lo é onde ele está. Se eu não parar com os meus julgamentos, com as minhas pré-definições, com os meus apontamentos, eu não vou encontrá-lo. Para. Não adianta, não vai mudar as situações, você criticar, apontar, falar, julgar. Não vai mudar. Por quê? Porque você não foi chamado para aquilo.
É a mesma coisa você entrar num consultório de um dentista e ele está fazendo uma cirurgia, obturação, e você olhar para o dentista e falar: olha, eu acho que não é desse jeito que você tem que fazer. É a mesma coisa. O que você entende de dente para falar se você foi chamado para trabalhar na serralheria? Você não entende, então a tua crítica só vai atrapalhar o trabalho dele. E às vezes você está lá para ser atendido e você também não é atendido porque você atrapalhou o trabalho dele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, todos nós, é calar as vozes e pegar toda essa energia potencial que nós temos e direcionar para ser bênção na vida das pessoas. Senão eu sempre vou achar e vou me colocar numa posição que eu não fui chamado para ser. Eu fui chamado para uma coisa: obedecer. Por isso que encontrá-lo está relacionado com ouvir aqui. Entende o que eu estou dizendo? Ouvir aqui. Não você ouvir o teu coração. Não é isso. Porque o coração é enganoso. Ouvir com o coração. Entendeu? Sim ou não? Não é ouvir o coração, é ouvir com o coração. Zacarias capítulo 2, verso 10, o outro profeta: canta e rejúbila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yahvé, se tornarão o meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, me enviou a ti. Que dia é esse? O dia que o Messias estaria no meio. Agora imagina Simeão lembrando dessa palavra. Então Yahvé herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá a sua nova Jerusalém. E agora, de novo, o outro profeta falando: cala-te, todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Por isso que todas as vezes que você estiver diante da presença, da palavra, você tem que aprender a se aquietar, quietinho. Ó, faz barulho. A criação, ela tem um compromisso com o Criador, sabia disso? Eu vou repetir. A criação tem um compromisso com o Criador. E ela não abre mão disso. Se um animal tiver um filhote, e o filhote estiver ferido, um animal que seja diurno, e o filhote estiver ferido, na hora que for o pôr do sol, ele vai embora e larga o filhote ferido. Por quê? Porque ele tem um compromisso com o Criador. Por quê? Porque se ele não celebrar o Criador que lhe deu a vida, ele vai parar de exercer a sua essência com o filhote. Então às vezes as pessoas deixam o divino culto porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe o que acontece? Você não consegue nem ser o que você precisa na sua casa, e você não consegue nem ser aquilo que você precisa ser com o Criador. Mas quando você não negocia, você prioriza aquilo que você não conseguia fazer com a tua mão, Deus vem e faz por você.
Deus vem e faz para você. Deus vem e faz com você. Você pode até ter errado, até ter falhado como pai e mãe, mas lá na frente, por causa da tua fidelidade hoje, Deus restitui toda a sua casa. Ainda que seja errado, ainda que se você falhou, ainda que você tropeçou, Deus lá na frente vem e restitui. Porque você não negociou o teu horário da criação. No horário do encontro, do jantar do encontro, você não negociou, você não abriu mão. Era a hora de estar com Ele. Era a hora. Por isso que a hora é muito importante, o tempo é importante. A hora do sol, que o sol se põe, a hora que o sol nasce. Na hora que começa a oração, a hora que termina. A hora que começa a palavra, a hora que para. A hora que iniciou o culto, a hora que fechou o culto. Tudo são portas e portais que se abrem e fecham. São estações que, se você não perceber, você perdeu aquela e passou para a próxima. Entende o que eu estou dizendo? São horários definidos. Para você pode ser só um horário, mas é uma hora marcada que Deus tem com você. É um encontro numa mesa. Tem pessoas que dizem: não deu esse fim de semana, eu vou no próximo. Não deu, eu vou no outro. Tudo bem, você pode ir no outro. Quem garante que você vai chegar no outro? Então vai negligenciando e abrindo mão aqui e ali, quando vê, está fraco. E não tem força para se consolidar, para se manter. E aí começa a culpar terceiros, que você não vai para frente por causa de fulano, ciclano. Você começa a achar culpa em todo mundo, menos em você, menos em mim. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre nele, nela. E toda vez que eu falo, olha para mim, toda vez que eu falo sobre o outro, eu potencializo a falha que existe em mim. Toda vez que eu lanço uma palavra negativa sobre o outro, eu potencializo aquilo que existe de errado em mim. Mas quando eu libero a palavra de bênção, de amor, ainda que do outro lado não seja desse jeito, eu estou atraindo para mim a bênção. Por isso Jesus disse para os apóstolos: vão nas casas, e as casas que não quiserem te receber, não estarão me recebendo. Vire de costas, chacoalhe a roupa do corpo, bata os pés e vá, porque a bênção que você ia levar voltou com você. Ou seja, com Jesus você nunca perde, você sempre ganha. Eu estou encerrando. Então, com uma palavra rica dessa, Deus dando a oportunidade de nós podermos acessar isso, por que muitas pessoas preferem não aprender assim? Eu vou te falar, porque elas se sabotam. Então elas preferem pagar para ir talvez num evento caro, para ir numa ministração cara, porque ela fala: eu estou me sacrificando. Não está, porque não é esse sacrifício de tolo que Deus quer. O sacrifício que Deus espera de você é que no momento da tua maior adversidade você consiga responder da forma como Cristo responderia. Entende o que eu estou dizendo? Você vai provar ser cristão não é com as suas ações, é com as suas reações. Então cada ação negativa que vem contra a sua vida é uma oportunidade que Deus está te dando para reagir de forma positiva. Aleluia. Então o que vai de fato transformar não é a sua ação, é a sua reação. É na tua reação que vai provar se você é cristão ou não.
Como você se porta, como você fala, o que você libera, o que você atrai. Você quer mudança, mas você não profere isso. O que é proferir? É você ver o que ainda não existe, para que aconteça aquilo que já está nas esferas celestiais. Então toda vez que você fala, você atrai. Mas por que eu não estou conseguindo falar o que de fato precisa? É porque eu não sei ouvir como de fato eu necessito. Quando a minha audição não está curada, a minha fala não é sadia. Então tudo que eu vejo e tudo que eu escuto é deturpado. Logo, eu falo palavras torpes, porque é aquilo que eu escuto. Mas você escutou bênção. Como você pode falar isso? Lembra que o profeta falou? A terra toda escutou a voz dele. Mas por que eles não falam? Porque são desobedientes e negligentes. Eles não conseguem reproduzir o que eles estão ouvindo. Porque quando entra, Satanás distorce por causa da arrogância. Então eles liberam aquilo que foi distorcido, não aquilo que foi liberado. O problema não está no ouvir. O problema está em como ouvir. E aonde isso está germinando aí dentro. Porque nós somos uma terra, um terreno fértil. E tanto a palavra de Deus como a palavra de Satanás pode germinar. E aquilo que você impregna na fé é o que vai acontecer. Se você fala que você é um nada, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a fé, ela é o combustível do mundo espiritual. Não importa o status que você tem, o nível de influência que você tem aqui na terra. A fé, ela é a moeda lá de cima. Então aquilo que você deposita a fé é o que vai te acontecer. A minha vida é uma desgraça, a minha vida não vai para frente, eu vivo endividado, eu sou isso, eu sou aquilo, é o que vai acontecer, você está atraindo. Mas se você fala, eu sou bênção, eu sou vitorioso, olha, não, Deus já está fazendo, não, a bênção já chegou, é o tempo todo você está falando, ainda que venha paulada, ainda que venha martelada, você está fazendo e você está gerando isso, trazendo isso. Então quando Simeão, ele está na fila lá dentro do templo, olhando aquelas pessoas, e ele está dizendo, antes de eu morrer eu vou ver o Salvador, antes de eu morrer eu vou ver o Salvador, antes de eu morrer eu vou ver a salvação, e de repente alguém aparece com a criança no colo, quem que é? Ei, se você começar a proferir desde já, aquilo que Deus tem para ti, e aquilo que de fato você nasceu para ser, e você começar a profetizar, a proclamar, ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, antes de você morrer, vai acontecer. Aleluia. Então, o último capítulo e versículo, Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Ele está dizendo, sabe aquele que apresentou para você quem era ele? É esse mesmo que vai fazer tirar você da sepultura e vai te levar nas alturas junto com ele para celebrar a glória. Ei, a maior dificuldade das pessoas é ser amigo do Espírito Santo. E as pessoas não sabem aonde ele está, porque não sabem quem é o Espírito Santo, não tem relacionamento com o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo é uma voz interior, é um arrepio. Acha que o Espírito Santo é uma emoção, é uma intuição. Acha que o Espírito Santo é o sexto sentido. Acha que o Espírito Santo é uma força, é um poder, é algo de Deus. Acho que o Espírito Santo, sei lá,
Você já viu uma rolinha? Dá para pegar ela fácil? Uma pombinha? É fácil pegar ela? Por quê? Porque ela é arisca, não é? E qualquer movimento brusco que você faz, ela voa. Dá para pegar um passarinho? Fácil assim? Não dá. Então o Espírito Santo ele é como uma pomba. Por quê? Porque ele é arisco. Qualquer coisa que você faz que não agrada a ele, ó. Então se você fala palavra negativa, você pensa negativa, você acha que o Espírito Santo está aí? Para o Espírito Santo falar e mostrar onde ele está, você tem que se calar. Sabe o que a palavra diz em Provérbios? Que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. É fechar a boca. É fechar a boca. Só que não é essa boca. Essa boca começa aqui, ó. Começa aqui. Essa boca começa aqui, ela desce para cá e sai aqui. Você tem 8 portas no seu corpo. A sua boca estão nessas 8 portas. Os teus olhos, os teus ouvidos, o teu nariz, a tua boca, as tuas mãos, os teus pés, o teu coração e os órgãos genitais. 8 portas da sua boca. É boca. Porque aqui você come o que você escuta. Você come enxergando. Você come primeiro com o olho, depois com a boca. Não é assim? Às vezes você come uma coisa, você viu. Aí você viu, você faz o quê? Você quer tocar. E para você tocar, você precisa se deslocar até lá. Se as 8 portas não tiverem devidamente alinhadas com o centro, o Espírito Santo não entra. Não fica. Não permanece. Para ele permanecer, as 8 portas têm que estar alinhadas, porque quando elas estiverem alinhadas, as 8 portas, vai ser liberado para você a chave. Com essa chave você guarda o Espírito Santo. Ele não sai. Na hora que o passarinho vai fugir, ó, tô trancado aqui. Alguém me fechou aqui? Estou com a chave, vou engolir, você não vai pegar. Ele quer isso. Então quando Simeão se depara com aquilo, é porque o próprio nome dele já diz, aquele que ouve. Será que você pode ouvir? Em diversos momentos da Bíblia, a palavra diz, ouça o que Deus diz. Ouça o que Jesus diz. Ouça o que o Espírito diz, porque quem está falando é o Espírito. Amém? Glória a Deus. É isso, meus amados. Mais uma palavra poderosa para mim e para você nessa noite. Espero mais uma vez poder ter chegado até a tua casa com uma palavra vinda de Deus. Se por algum momento saiu algo da minha carne, peço perdão. Sou falho como você e estou aqui para aprender e receber dele. Que eu possa ser aperfeiçoado em cada reunião, como você tem sido. Obrigado mais uma vez de coração. Se você não fez a tua contribuição, aqui está o QR Code, o Pix. Eu peço porque eu preciso. A obra precisa dar continuidade. E todas as vezes que você sela, todas as vezes que você oferta, você atrai para você aquilo que foi liberado. Então cele essa palavra, para que possa vir sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, aquilo que foi decretado hoje. Muito obrigado. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.